Tem coisas que aparecem em determinados filmes que a gente gosta tanto que quer ver em outros filmes. E tem algumas coisas que a gente acha tão geniais, tão interessantes, que muitas vezes a gente fica se perguntando por que que isso não acontece mais vezes. Pra quem assistiu o primeiro filme do Mad Max, consegue reparar que ali nós temos uma meio que um caso que ocorre com a família dele, um caso gravíssimo, o filme é trágico, o filme vai por um caminho muito pesado, mas não deixa de ser um filme relativamente realista, né? Baseado em coisas que a gente já vivenciou, que já aconteceram e tudo mais. Quando tu chega no segundo filme, tu percebe que aquela trama que aconteceu com ele não tá diretamente ligada com o que ocorre no segundo filme, porque tudo foi por água abaixo. Meio que é uma ironia falar que foi por água abaixo, né? Já que acabou a água praticamente. No segundo filme, nós estamos num cenário pós-apocalíptico que nada tem influência o primeiro filme para levar para esse cenário. Então, uma quebra de perspectiva e mesmo uma troca de gênero, dá para se dizer, que eu achei genial. E eu acho que tá aí uma das grandes forças do filme. É como se a gente pegasse, sei lá, um filme do Titanic e tá contando a história das pessoas lá e de repente o segundo filme é um filme policial com um dos personagens que tava lá dentro, que tá investigando uma morte de um terceiro personagem que tem nada a ver com a história. Então esse é o tipo de quebra de expectativa que eu gosto e que funciona muito bem com Mad Max, só que lá no Mad Max houve essa troca, né, do primeiro filme pro segundo, quebrou-se o mundo, trouxe um novo status quo para tudo que tava acontecendo ali. Garoto, você é um dos candidatos mais promissores que a gente já viu. Mas por que está aqui? Agora vamos falar de fato do filme que eu trouxe aqui para nossa resenha. Inclusive eu quero tentar trazer aqui para vocês um filme por semana ou uma série por semana. Então comenta aí se tu gosta dessa ideia, se tu quer que eu traga aqui séries. Acaba sendo meio que uma dica para tu assistir também. Mas antes de tu assistir ao vídeo, vai lá e assiste ao filme. Eu só quero cruzar aquela linha de chegada, subtenente. Olha aqui o título, vê qual filme que eu tô falando, vai lá e assiste, depois volta aqui. Porque nesse canal, todo vídeo tem spoiler, então não fica triste se eu te falar alguma coisa que tu não sabia do filme. E esse filme aqui, em especial, muito em especial, não vale a pena assistir se tu tiver tomado qualquer spoiler. Porque de fato ele é um filme construído pra trazer boa parte da qualidade que ele carrega justamente nesse plot twist que acontece ali mais ou menos por metade do filme. Então, se tu quer assistir o filme e ter a experiência completa, evita spoilers. Eu até acho interessante que na internet eu não vi nenhum spoiler dele, o que é muito bom. Então, se tu não assistiu ainda, sai daqui. Não é teu lugar aqui. Agora, se tu já assistiu, fica e vamos conversar. No filme, nós vemos um personagem que ele acaba sendo chamado de 81 por quase todo o filme, interpretado pelo Alan Hitchson, sei lá como pronuncia. E ele nada mais é do que um soldado que já tá há um bom tempo no exército e tudo mais. Ele tinha um sonho junto com o irmão dele logo que eles entraram no exército, que era se tornar um Ranger. Os Rangers são a linha de frente dos Estados Unidos. Vocês me entenderam? Sim, sargento! Que é nada mais do que uma força tática especial, meio que a elite do exército americano. Ele e o irmão planejavam isso, mas a vida foi levando eles para outros rumos. Ele acabou se tornando um engenheiro, ele conserta veículos e tal, enquanto o irmão dele acabou participando ali de alguns comboios de guerra e tudo mais. O filme não esclarece muito bem, muito com exatidão, se os Estados Unidos estão numa guerra, em qual a situação em que as coisas estão, mas aparentemente estão sim em uma guerra, mas nada muito declarado, eles não quiseram colocar muitas pecinhas na mesa. Quando o irmão dele, no caso o 81, foi atender o irmão dele, quando o irmão foi atender o irmão, aconteceu um ataque terrorista, um ataque de algum outro exército, que como eu disse não é citado, e nesse ataque o irmão dele acabou morrendo, sobrou o 81, interpretado pelo Alan, e ele decidiu ali na finaleira da carreira dele, já com o joelho arrebentado e tudo mais, que ele ia se tornar um Ranger para respeitar o plano do irmão. Então ele começa esse treinamento que em muito se assemelha ao treinamento do Naruto lá na Aldeia da Folha. Parece que eles estão se preparando, né? Daqui a pouco tem um teste aqui, daqui a pouco tem um teste lá. Até que por fim eles têm a floresta, eu não lembro como é que era o nome da floresta do Naruto, mas eles têm meio que um treinamento parecido da floresta. Ó, vocês vão ser largados lá, tem que chegar até tal lugar, fazer tal coisa.
E eles vão para esse treinamento, só que em todo o decorrer do filme, todo esse espaço até eles entrarem no treinamento, que já é, sei lá, 35, 40% do filme, a TVzinha que vai aparecendo no fundo tá mostrando, ó, tá chegando uma coisa na Terra. Tem um asteroide passando pela Terra. Ó, um asteroide tá perto. Ó, o asteroide vai colidir. E aí tu tá prestando atenção naquilo. E quem já assiste filmes há mais tempo e tem uma pequena perspectiva de roteiro já sabe, ó, lá tá o plot do filme. E aí do nada, quando eles estão já preparados ali nesse treinamento deles, né, que é um treinamento muito puxado, inclusive eu fiz uma pequena pesquisa antes de iniciar o filme, e esse treinamento que eles participaram tem 60% de desistência. Não é nem que os caras reprovam, é porque os caras não conseguem terminar o treinamento, porque ele é muito puxado. É um treinamento que leva à exaustão mesmo. É o treinamento para chegar no soldado perfeito. Essa é a ideia desse treinamento. E eles já estão quebrados, já estão cansados, já percorreram ali quilômetros, quase não dormiram. Eles têm um prazo para chegar no local. E algo cruza por eles, uma espécie de luz. Eles interpretam como sendo uma armadilha, né? Uma espécie de... Não daria pra dizer que é uma piada dos acima deles, né? Dos capitães e tal. E sim que é parte do treinamento. Ó, se eles caíssem naquela armadilha, se aquela armadilha de fato tivesse pego eles, não ia matar, mas eles estariam desclassificados. Mas então, por conta dessa armadilha, eles pensam, não, agora a gente tá no local de perigo, então vamos avançar rápido. Quando eles estão avançando rápido, eles encontram uma estrutura. E a missão final desse negócio da nave seria encontrar um avião, e aí eles não sabiam como era o avião, e explodir o avião porque o avião tinha alguma informação, alguma coisa e tal. Que porra é essa? Recuar! Tudo não faz de conta, teoricamente, né? O treinamento é real, mas a ideia ali, o roleplay, é de faz de conta. Não é que tinha uma informação de fato ou que tivesse inimigos ali. Era tudo, apesar de eles estarem numa situação crítica, eles estavam seguros entre muitas aspas. Seja lá o que for aquilo, tá caçando a gente. Acontece que ao explodir a nave que eles encontram, eles descobrem que aquela não é a nave que de fato eles tinham que explodir. E aqui é que rola o plot twist. Porque essa nave é um Transformer do espaço que vai tentar destruir eles a todo pano. E a partir desse ponto vira um mata-mata de soldado. Começa a cair soldado feito formiga. E uma correria desenfreada. Eles correm com jeep, eles correm a pé, eles fazem rapel, fazem um monte de coisa para poder fugir desse bicho. E o bicho é praticamente invencível. Chegando no final, tem mais uma daquelas cenas épicas a lá John Wick, a lá esses grandes heróis que conseguem resolver todos os problemas sozinhos. E acaba que o nosso personagem 81 consegue dar conta de uma dessas criaturas, esses robôs gigantes. Mas é apenas um, porque caíram vários na Terra, dando a entender que vai ter um novo filme. Isso não é mais sobre a gente. Nós temos que avisar todo mundo que aquela coisa tá chegando. Mas então, vocês já entenderam qual é todo o plot? Se faz tempo que tu assistiu, tu acabou de lembrar. E o que eu tenho a te dizer sobre esse filme? É o filme massa velho. O filme feito pra aquele cara que gostava de sentar na TV num sábado de tarde e assistir, sei lá, uma carga explosiva, um Duro de Matar, sei lá, até mesmo Mercenários, né? Filmes mais recentes de ação pura. E é basicamente isso. É aquele filme que alguns diriam que é o filme pra desligar o cérebro, porque realmente, se tu quiser achar cabelo em ovo ali, tu vai achar muito cabelo. Não é um ovo sem cabelo, é um ovo muito cabeludo, mas é divertido. E é isso que eu quero. Faz tempo que eu falo disso. Eu quero um filme ovo com cabelo. Eu acho que é isso que eu tô querendo dizer. Mas é mais ou menos por aí. Eu quero um filme fácil de digerir. Tá ficando pior, né? Eu quero um filme fácil de assistir,
que não tá me exigindo muito e que tá me entregando aquela adrenalina, sabe? Que tu sabe que o carinha, o principal, vai sobreviver e tá tudo bem, mas a gente quer saber como que ele vai sobreviver. A gente quer saber como que isso vai impactar o mundo, quais serão de fato, as coisas que vão ocorrer ao longo da jornada e quais serão as consequências. Sem estar se preocupando em, daqui a pouco esse filme vai ter um spin-off que vai explicar outra coisa, não sei o quê. Se tu assistir só esse filme aqui, sem pensar em assistir uma sequência ou mesmo entender qualquer coisa, tu vai entender tudo. Tu vai saber o que aconteceu ali começo, meio e fim, porque essa é a proposta. Esses filmes são feitos para tu poder simplesmente ligar a TV e assistir, sem aquela preocupação de ficar rolando e rolando e rolando lá o feed na Netflix e Companhia Limitada atrás de um filme. E é o tipo de filme que, relativamente, né, comparado com outras grandes obras, sai barato e vale a pena ter em grande quantidade. Esse é o tipo de filme para ser feito em massa, para tu ter todo sábado, todo domingo um filmezinho de ação pura, ou seja um romance barato, ou seja uma investigaçãozinha policial, nada muito grandioso, justamente para sentar, assistir e esquecer dele na segunda-feira e seguir a semana de boa. Porque eu sinto que eu assisto muito menos filmes hoje em dia, justamente porque eu tenho tantas opções que eu não sei mais o que eu quero assistir. Se tu me passar por mim na rua hoje, a gente estiver conversando, e tu me disser assim, assiste tal filme com tal cara, não sei o quê, é bem provável que amanhã eu já não vou lembrar qual filme tu me indicou, porque são tantos filmes e tantas coisas, tantas opções, que a gente se perde. E nessa maré de filmes complexos, de grandes obras, falta o filme massa velho com um homem musculoso, forte, querendo destruir robôs, muita gente morrendo, muito tiro, porrada e bomba, e eras isso. Filme muito bom pra, como diria aquela frase, aquela palavra que eu não sei se tá correta, é um filme pra desopilar. Não sei se tá certo. Mas se não tiver certo, agora é uma palavra que eu criei. Mas acho que não. Então é isso. Assiste, vale a pena, mas se tu tá aqui e não assistiu, então tu fez errado, porque é bom tu assistir primeiro. Um forte abraço, nos vemos no próximo filme, no próximo vídeo, no próximo gibi, ou alguma coisa que me vier na cabeça. E fui!